A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 27 de janeiro de 2023, 9 horas e 12 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Peço a todos que acessem o sistema EPAT, o primeiro AIM da pauta aqui é o 441.186, Aço Forte Comercial de Sucata, Zeirelli. Doutora Samira está presente para fazer sustentação oral. Relator, doutor Carlos Henrique Martins de Lima. Só um minutinho aqui, doutor Carlos. Vou registrar a sustentação oral. Iniciar os debates. Fique à vontade, doutor Carlos, para fazer uma síntese das acusações e logo em seguida a doutora Samira pode fazer a sustentação oral. Ok, presidente, muito obrigado. Bom dia a todos novamente. Vamos lá. O auto de infração é composto de várias infrações. A primeira deixou de pagar o ICMS no montante de tal, nos meses especificados nos autos, por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio, registro de saída da escrituração fiscal digital, FD, documentos fiscal próprios e de sua emissão, notas fiscais eletrônicas, relativas a operações tributárias e IMS de operações próprias com operações próprias. Segunda, acreditou-se indevidamente no ICMS, no montante tal, nos mesmos valores especificados, inserindo nos valores da linha 006, por entradas com crédito do imposto, no campo 56 das guias de informação e apuração de ICMS, operações próprias. O contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos créditos, mas não fez e nem se manifestou, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Infração 3. Deixou de escriturar nos meses especificados notas fiscais relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações de períodos. 4. Deixou de escriturar nos meses especificados documentos relativos às saídas de mercadorias e operações não sujeitas ao pagamento do imposto. As mercadorias estão sujeitas ao pagamento do imposto em operação posterior. O item 15.5 deixou de exibir a autoridade fiscalizadora, no prazo combinado em notificação específica para tal fim, livros fiscais, registros de saídas e entradas referentes aos meses relacionados. O autuado estava obrigado ao envio do FD e não enviou os arquivos digitais solicitados. Comprova inscrição, notificação específica, relatório de consulta e entrega do arquivo digital por CNPJ, contendo planilha demonstrativa de valores das operações de saída e de mercadorias. O item 6, deixou de exibir a autoridade fiscalizadora no prazo combinado em notificação específica, livros fiscais, sendo 24 registros de apuração de ICMS nas datas tais e no registro de inventário, em 31 de 12 de 2009. O item 7 deixou de entregar as GIAs nos meses 9, 11, 17, 12, 18 e 7, 12 de 20, conforme se demonstra pela nova GIA. Essas são as infrações, presidente. Doutora Samira, pode ficar à vontade para fazer a sustentação oral. Cumprimento a todos, especial relator e aos demais jogadores. Como bem explanado pelo presidente, pelo relator, a notificação, ela guarda relação com a cobrança de ICMS, pela impugnante ter deixado de escriturar notas fiscais de saída na FD, principalmente por o impugnante ter deixado de apresentar, apesar de intimada, os comprovantes de FD, de escrituração da FD, que teria gerado o crédito de ICMS. Apesar da notificação apresentar diversos pontos relevantes, neste julgamento eu vou focar principalmente no item 2, que no julgamento deixou consignado que a impugnante teria deixado de apresentar as documentações solicitadas na notificação de folhas 1479 e 1482. No entanto, é importante ressaltar que essa notificação não guarda relação com o presente processo. O auto aqui tratado, ele concede poderes de fiscalização ao senhor auditor fiscal, o senhor João Alves Machado Sobrinho, sendo que a intimação relacionada à necessidade de apresentação das FDs
teria sido realizada pelo auditor fiscal Cláudio Tanaka, no âmbito dos conformes, ou seja, em contexto completamente diferente da presente autuação fiscal. Não bastasse isso, a intimação relacionada ao item 2, ela guarda relação a outro período que não foi solicitada na notificação utilizada como base. Os períodos dos créditos glosados nessa autuação diz respeito a janeiro de 2017, 2 de 2017, 3 de 2017, 4 de 17, 6 de 17, 8 de 17, sendo que o período da notificação abarca 9 de 2015, 11 de 2015, 12 de 16, 12 de 17, 1 de 2018 e 3 de 2018 a 6 de 2019. Ou seja, período completamente diferente a notificação da presente autuação. Não bastasse isso, todas as notas fiscais que dão direito ao crédito estão no próprio auto de infração. Ou seja, o próprio auditor menciona as notas fiscais e os documentos fiscais nos autos que dão direito ao crédito. E, por último, vale ressaltar que nesses autos, o período de fiscalização abarca... Aliás, a fiscalização começou em 6 de janeiro de 2021, por João Alves Machado, porém o que foi utilizado na decisão de primeira instância é uma notificação que foi emitida por outro fiscal 2 anos antes, em 4 de julho de 2019, no âmbito, novamente, do nos conformes. Em suma, o auditor fiscal justifica a glosa de créditos, porém não foi feito nos autos desse processo, não foi solicitado pelo mesmo auditor fiscal e não é relacionado ao mesmo período autuado. Portanto, requer o cancelamento do item 2, haja vista a rigidez do crédito indevidamente glosado. Esse é o principal ponto que eu gostaria de ressaltar para a análise dos julgadores. Obrigado, doutora Samira. Doutor Carlos já tinha deixado disponível o voto. Doutor Carlos, pode passar a leitura do voto, já ultrapassando o relatório, indo direto aos pontos da fundamentação da sua decisão. Perfeito, presidente. Primeiramente, afasta os preliminares de nulidade do auto-infração, eis que este foi lavrado com todos os requisitos necessários de validade, não havendo que se falar em nulidade. Ou seja, as infrações praticadas foram perfeitamente descritas no relato da infração e estão fundamentadas em provas dos autos, não havendo que se falar em presunção. No tocante a preliminar de falta de oportunização da autorregularização, em cumprimento do artigo 14 da Lei Complementar 1320 de 2018, nos conformes, foram efetuadas 2 notificações acostadas às folhas 1464 e folhas 1479 a 1482, no âmbito do programa dos conformes, com a comprovação da ciência eletrônica da recorrente, tendo esta se quedado inerte. Em relação à alegação de nulidade por não demonstração da ocorrência do fato gerador que ensejou a cobrança do ICMS, vale salientar que a planilha de folhas 1511 e 1512 demonstra que as GIAs do período atuado foram apresentadas com débito de ICMS por saídas em valores menores que os destacados em notas fiscais ou nem foram apresentadas. Neste ponto, a recorrente, ao registrar em sua escrita débito do imposto em valores menores que os destacados em documentos fiscais ou ao nem mesmo registrar tal débito, deixou de oferecer aqueles valores à tributação, não havendo que se falar em salto indutivo. Isso significa que a presunção de não pagamento é legal e não do agente autuante, como ela alega, tendo como a conduta da recorrente sido perfeitamente comprovada nos autos para fiscalização. Em razão das notificações fiscais acostadas, as folhas 1479 e 1482, solicitando que a recorrente entregasse todas as escriturações fiscais digitais de FD, omissas com a respectiva cientificação eletrônica, resulta também afastar a preliminar de quanto à ausência da intimação. No méritos, melhor sorte, também não é reservadas as alegações da recorrente, eis que, embora a recorrente alegue que possui direito ao crédito, uma vez que a legislação tributária afirma que o crédito de ICMS tem origem nas notas fiscais, não basta apenas o destaque do imposto em notas fiscais para que o contribuinte tenha o direito ao crédito, tendo a legislação tributária condicionada a este direito à escrituração dos documentos fiscais,
que é coberto a entrada de mercadoria do estabelecimento no respectivo livro de registro de entrada de escrituração fiscal digital. No entanto, a recorrente omitiu esses registros, pois da análise pelos documentos apostados às folhas 1364, 1367, 1370, 1073, 79 e 85, verifica que os livros fiscais registro de entradas foram entregues em branco, sem movimento de entrada, dos documentos de folhas 1325 a 1327, resta comprovados que os livros fiscais registro de entradas não foram entregues. Conclui-se, portanto, totalmente procedente a acusação do item 2.2 do auto-infração. Restando caracterizadas as infrações, o pedido de redução dos valores das multas dos itens 3 e 7 nos termos do 527A resta prejudicado, eis que nos termos mencionados no dispositivo legal, da qual eu transcrevo. O que cita o 527A. As multas de caráter coercitivo visam desestimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas à hipótese dos autos. Neste contexto, entendo que também não cabe a aplicação do artigo 527A do RICMS, tendo em vista que não há nos autos fato relevante que justifique a redução ou relevação da multa que não tenha por objeto falta de pagamento de imposto. Vale observar que o parágrafo 3º do referido artigo estabelece que deve ser considerado o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte, não preenchendo a hipótese presente os pressupostos ali indicados, eis que as infrações dizem respeito à falta de pagamento de imposto. Resulta, portanto, afastada de forma imediata a aplicação do 527A. Não procede também a alegação da multa do item 5 do auto-infração, que deve ser cancelada em razão da sua absorção, consunção, pela penalidade do item 1, pois trata-se de tipos distintos de infração, ambos com previsão legal. A multa do item 5 diz respeito ao embaraço ao trabalho fiscal em virtude da recorrente ter deixado de exibir livro de registro de entradas e saídas, embora tivesse sido notificado para tal. A multa do item 1 diz respeito à falta de pagamento de imposto em razão de não escrituração, não havendo qualquer liame que justifique a aplicação do princípio da construção. Por fim, no tocante à aplicação dos juros, se liga este Tribunal de Impostos e Taxas também já pacificou a matéria com fundamento da súmula 10 em sua versão revisada do segundo teor. Deste modo, os juros mores incidentes sobre o principal e sobre a multa ficam limitados à taxa Selic, conforme o fundamento da súmula 10 em sua versão revisada. Antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário da recorrente e dar-lhe provimento parcial para limitar os juros de mora incidentes sobre a multa e multa referida à taxa Selic, com fundamento súmula 10 em sua versão revisada, e mantendo-se a decisão proferida em sede de recurso ordinário que julgou procedente o auto-infração de multa. É assim como eu voto, presidente. Doutor Carlos, acho que no final, acho que está, salvo engano, acho que está errado, é manter a decisão de primeira instância, né? Isso, exatamente, desculpa, presidente, acho que foi, essa aí faz tempo que eu fiz esse voto, mantendo a primeira instância, exatamente. Isso. Muito obrigado, presidente. Eu editar, por favor, presidente. Enquanto o doutor Carlos faz o registro do voto, eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? O voto já estava disponível. Alguém deseja se manifestar? Vou aguardar o registro dos votos e encerrar os debates. Já está registrado, presidente. Vou encerrar os debates. Verificação de quórum.
Doutora Samira, encerrado o julgamento, doutor Carlos, decisão unânime, tá? Só acolheu a tese da limitação da taxa de juros à taxa Selic, no mais manteve integralmente as acusações. Aqui, se a senhora quiser sair, fica à vontade. Se quiser manter também, fica à vontade. Ótimo, obrigada. Obrigada a todos. Bom dia, bom dia. Passar ao processo da Savar, Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, AIM 438-601, processo de minha relatoria. Não havendo sustentação oral, o voto também já estava disponível, eu vou ultrapassar o relatório e passar direto, a partir do item 6, diretamente ao voto, tá? Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Santos. O AIM contém duas acusações. Item 1, deixar de pagar ICMS por escrituração de notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas como não tributadas. E item 2, crédito indevido de ICMS no campo 57, outros créditos da GIA. Explica o relato infracional que, abre aspas, o contribuinte foi notificado a informar a origem destes créditos, contudo, a resposta à notificação não esclareceu a origem destes créditos, fecha aspas. Preliminarmente, alega-se nulidade da decisão de primeira instância por falta de fundamentação e motivação. A preliminar não pode ser acolhida. A decisão de primeira instância não padece de nulidade por falta de motivação e fundamentação. A leitura da decisão recorrida permite identificar que a mesma não é omissa, está devidamente motivada e fundamentada, contendo assim o essencial para o deslinde do caso. Por outro lado, nas razões recursais em que se ventila a nulidade, a recorrente, embora cite a legislação, doutrina e jurisprudência acerca do tema, em nenhum momento indica de forma clara e objetiva qual matéria trazida em defesa deixou de ser analisada pela decisão recorrida, que supostamente sejaria falta de motivação e fundamentação. De tal sorte, não há como acolher a preliminar. Assim, passo ao mérito. No mérito, alega-se inicialmente nulidade do lançamento. 1, por falta de provas e que as infrações estão lastreadas em presunções e indícios. 2, falta de motivação e fundamentação. E 3, violação da busca da verdade material. Sem razão, inexiste as alegadas nulidades. Não há como acolher a tese de falta de provas e que as infrações estão lastreadas em presunções e indícios. No item 1, o AIM está instruído com o demonstrativo que relaciona as notas fiscais que compõem a acusação. As notas fiscais são de emissão da autuada e contêm destaque de imposto. Assim, caberia à autuada o recolhimento do imposto destacado dos documentos fiscais. Existe presunção no indício. O AIM comprova a existência de emissão de notas fiscais com destaque de imposto sem o devido recolhimento. Já no item 2, o AIM está instruído com documentos que demonstram o aproveitamento do crédito e notificações encaminhadas para contribuinte que, em resposta, informa que já descartou os documentos, pois, segundo ela, são fatos ocorridos nos anos de 2011 e 2013. Neste caso, também não há presunção ou indício. Os lançamentos de crédito no vultoso valor de R$ 10.796.438,45 ocorreram nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Neste caso, a autuada deveria manter os documentos por 5 anos a partir do aproveitamento do crédito. Assim, não existe presunção ou indício, dado a não comprovada origem do crédito. Por oportuno, ressalto que os documentos juntados aos autos permitem identificar de forma clara e objetiva as razões pelas quais foi lavrado o auto de infração e imposição de multa. Assim, não assiste razão os argumentos de nulidade do lançamento por falta de motivação e fundamentação, e ainda se garante o pleno exercício pela autuada do contraditório em ampla defesa. Os argumentos relativos à busca da verdade material não prosperam. O fisco comprovou que as notas fiscais que compõem o item 1 contêm destaque de imposto e não houve recolhimento. Por outro lado, a autuada não fez prova do recolhimento. No item 2, o fisco demonstrou a existência de lançamentos de crédito sem comprovação da origem. Não se pode aceitar a alegação de que os documentos que suportam o crédito foram descartados,
pois, segundo a autuado, os documentos foram emitidos nos anos 2011/2013. Isto porque, como informado pela FR na manifestação fiscal, a contribuinte está, desde o ano 2009, obrigada a emitir notas fiscais eletrônicas. Vejamos, transcrevo as considerações do FR, que diz o seguinte: o autuado lançou reiteradamente vultoso valor no campo outros créditos, campo 57 da GIA. Contudo, não comprovou a origem desses créditos, apesar de ter sido notificado para tal notificação. Como resposta às notificações, apenas respondeu que os créditos seriam decorrentes de documentos fiscais, documentos dos anos 2011 e 2013, que foram descartados pelo fato de ter decorrido 5 anos. No mínimo, causa estranheza essa resposta, considerando que o autuado está obrigado a emitir notas fiscais eletrônicas modelo 55, NFE, desde 1/9/2009. Portanto, como seria esse descarto informado pelo autuado para documentos fiscais eletrônicos? Na realidade, o autuado tentou achar justificativa para o injustificável, fecha aspas. Continuo no meu voto. Também, no apelo recursal, no tópico relativo à busca da verdade material, alega-se sem razão que, abre aspas, no caso em tela foi concedido à recorrente o exíguo prazo de 5 dias para apresentar documentos que comprovassem o crédito por ela tomados, tornando assim impraticável, inviável qualquer tipo de prova em sua defesa. Fecha aspas. Ora, a própria autuada, em resposta à notificação, informa que descartou os documentos. Assim, qualquer que seja o prazo, os documentos nunca seriam apresentados. Registre-se que foram enviadas 2 notificações, uma em 7 de outubro de 2020 e outra 23 de novembro de 2020. Ainda no curso do contencioso administrativo, não foi trazido nenhum documento que suporte os créditos, tanto na defesa quanto no recurso ordinário. Destaque, não vislumbro ofensa à busca da verdade material. Os argumentos trazidos no tópico, a indevida glosa do crédito ICMS nas entradas, não revela erro na acusação do item 2. Não há ofensa ao princípio da não cumulatividade. A glosa do crédito está devidamente fundamentada na falta de comprovação da origem do lançamento. Uma vez não apresentados os documentos que comprovam a legitimidade do crédito, não há ofensa ao princípio da não cumulatividade, tendo em vista que a compensação só pode ser exercida se houve incidência na etapa anterior e, no caso dos autos, não há prova que demonstre a origem dos créditos. Com relação às multas, verifico que a capitulação da multa aplicada ao item 1, artigo 85, inciso 1, a linha C da Lei 6374, está correta. E, diferentemente do afirmado no apelo recursal às folhas 217, o AFR não reclassificou o COFAP das notas fiscais. O que se constatou é a falta de pagamento, pois as notas fiscais contêm destaque de imposto e o correspondente imposto não foi recolhido, como informado pelo AFR na manifestação fiscal. Vejamos, transcrevo parte da manifestação fiscal e continuo no meu voto. A multa aplicada ao item 2 também está correta, pois está comprovado o aproveitamento do crédito e os documentos que instruem a OEM demonstram que a autuada não fez prova da legitimidade do lançamento. Portanto, não há erro na capitulação da multa no artigo 85, inciso 2, a linha J da Lei 6374/89. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhido. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457 de 2009. Com relação à incidência de juros de mora, em relação ao item 2, não vislumbro erro na data do início da incidência dos juros moratórios. Ademais, registro que o demonstrativo 3, juntados às folhas 31, identifica o momento para o início da correção e incidência dos juros de mora, especificamente do item 2. Também, por força do artigo 28 da Lei 13457, afasto os argumentos relativos à atualização de base de cálculo da multa, pois os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IEM constam de normas vigentes e válidas. Adicionalmente, registro a súmula 13/2018 desse tribunal que trata da matéria. Por fim, acolho o argumento de impossibilidade de cobrança de juros acima da taxa Selic, tendo em vista
a revisão da súmula 10/2017 desse tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e finalizo. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso uninário e no mérito dou-lhe parcial provimento, para manter integralmente as exigências dos itens 1 e 2 e limitar os juros, nos termos da súmula 10 que foi revisada, os juros de mora. É como voto, senhores. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto também já estava disponível. A acusação do item 1 diz respeito à não comprovação da legitimidade dos créditos lançados, e no item 2, a falta de pagamento decorrente da emissão de nota fiscal com destaque de imposto, sem o correspondente recolhimento do imposto. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar à votação. Encerrado o julgamento da IM 438.601, Savar Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, recurso ordinário conhecido, parcialmente provido tão somente para limitar os juros da taxa Selic. Passando ao voto de relatoria do Dr. Walter, a IM 423.254, Telite Wireless Solution, Tecnologia e Serviços Limitada. Dr. Walter, pode ficar à vontade. Obrigado, presidente. Presidente, são duas acusações, elas têm relação à aquisição de mercadorias fora do Estado. A empresa deveria recolher o imposto antecipadamente, porque são produtos sujeitos à substituição tributária. Então, nós temos o item 1 do auto de infração, né, que deixou de pagar um valor de R$ 5.681.157,27. E no item 2, também, acusação de deixar de pagar ICMS no valor de R$ 3.030.718,39. Elas estão correlacionadas, as acusações, e a legislação tem tratamento específico para cada uma delas, que eu vou expor melhor aqui no voto, presidente. Presidente, eu inicio assim. Não acolho o pedido da recorrente sobre a ausência de elementos para determinar a natureza da operação, pois entendo que a demonstração pela recorrente do fluxo das operações realizadas revela que está entre o fornecedor de produtos sujeitos à substituição tributária antecipada e o seu cliente, que é fabricante, que utiliza as mercadorias da recorrente no seu processo produtivo. Se não, vejamos. A recorrente atua no ramo de comércio atacadista de componentes eletrônicos, equipamentos de telefonia e comunicação, conforme se verifica no CADESP, CADESP folhas 12. Assim, não resta dúvida de que não atua diretamente no ramo de fabricação de produtos relacionados no seu objeto social, o que pode ser comprovado ainda pela documentação anexada pela recorrente, folhas 295 a 1070, as quais se verificam que as suas vendas ocorrem com indicação dos CFOPs 502 e 602, confirmando a sua atividade de revenda dos produtos sujeitos à antecipação tributária, pelos seus fornecedores ou pela própria recorrente, nos termos do artigo 426A do RICMES. Quando as mercadorias forem oriundas de outras unidades da Federação, sem protocolo com o Estado de São Paulo. E foi essa razão que a fiscalização concluiu que as aquisições de produtos de outras unidades da Federação, sem protocolo com o Estado de São Paulo, estão sujeitas à antecipação do imposto, nos moldes dos artigos 426A e combinado ainda com o artigo 277 e 281, todos do RICMES. Eu transcrevo aqui, presidente, os dispositivos, como é que funciona aqui a sistemática de antecipação,
quando a aquisição de outro estado sem antecipação tributária, naqueles estados que não têm protocolo com o estado de São Paulo. E mais à frente, eu volto a falar o seguinte: em relação ao item 1.1 do auto de infração, a recorrente insiste na tese de que os produtos adquiridos são destinados à fabricação de produtos pelos seus clientes, invocando em sua defesa o inciso 1 do artigo 264 do RICMES, que dispensa a exigência da antecipação quando o produto é destinado à integração ou consumo em processo de industrialização. Pois bem, com a devida vênia, essa interpretação não se aplica à sua operação, vez que não há dúvida de que a regra de exclusão da antecipação tributária se aplica àquele que adquire o produto de outra unidade da operação, de outra unidade da federação, que é a empresa Telit, e não nos clientes desta. E isso é facilmente comprovado pela própria recorrente quando afirma que 96% da aquisição dos produtos são destinados a empresas que integram os seus produtos ao processo de industrialização, e não da recorrente. No outro giro verbal, podemos afirmar que a antecipação tributária tem como sujeito passivo por substituição o fabricante estabelecido nesse estado, e que vende os seus produtos para atacadistas ou varejistas. A mesma regra vale para o industrial e o atacadista, estabelecido neste estado, que adquirem produtos de outras unidades da federação, sem protocolo com o estado de São Paulo, cujo imposto deva ser antecipado pelo destinatário. A recorrente se enquadra exatamente nesse caso, ou seja, adquire produtos de outras unidades da federação para revenda no estado de São Paulo, que, por não haver protocolo entre os estados, está na contingência de antecipar o imposto para esse estado, quando da entrada da mercadoria no seu estabelecimento, nos moldes do artigo 426-A do RICMES. A recorrente só estaria dispensada desse encargo caso fosse empresa industrial e que integrasse o produto adquirido de outra unidade da federação em seus produtos fabricados, o que não é o caso, pois a documentação constante nos autos demonstra que a sua atividade é de revenda. Assim, a exigência do imposto no item 1 do auto de infração deve ser mantido, tendo em vista que a premissa adotada pela recorrente, segundo a qual os produtos são destinados à industrialização, vai na contramão do que prescreve o inciso 1 do artigo 264, pelo simples fato de a recorrente não realizar atividade industrial. Quanto ao item 2 do auto de infração, entendo que assiste razão à recorrente, vez que, embora o parágrafo 2º do artigo 277 do RICMES exija o débito do imposto no livro de apuração... Um segundo, presidente. O parágrafo 3º também admite o crédito no mesmo valor, tanto da operação própria quanto do valor antecipado. Tais lançamentos servem apenas para a demonstração da apuração do valor antecipado, nos moldes do artigo 426 do RICMES, que é exatamente o valor apurado no item 1 do auto de infração. O demonstrativo 1, elaborado pelo agente fiscal de renda, não deixa qualquer margem de dúvida que o imposto devido ao Estado de São Paulo, a título de antecipação tributária, é aquele apurado no item 1, no valor de R$ 5.681.155,27. O valor apontado no item 2 do auto de infração se trata de crédito na aquisição de mercadorias e podem ser descontados na apuração do imposto antecipado ao erário paulista, que foi devidamente apurado no item 1.1 do auto de infração. Assim, dou provimento ao recurso ordinário para afastar a exigência do item 1.2 do auto de infração, restando prejudicados os demais argumentos da recorrente sobre o mesmo item. Também acato o entendimento dado pelo agente fiscal de renda e pela representação fiscal no que tange à exclusão das notas fiscais 65.196, 56.568, 54.929, 9.296, a 140.583, que são a aquisição de ativo mobilizado. Porém, mantendo a exigência fiscal sobre as notas fiscais 60.932 e 65.456, tendo em vista que a recorrente não conseguiu comprovar a inaplicabilidade da antecipação tributária. Por fim, a pedido da outra representação fiscal, acolho o pedido de aplicação da súmula TIT, número 10, revisada para fins de limitação do juros Selic. Por essas razões, com esse do recurso ordinário para lhe dar parcial provimento, no sentido de manter a exigência sobre o item 1.1 do auto de infração, com exclusão das notas fiscais 6596, 56568, 54929, 9296 e 145.813, e afasto a exigência do item 1.2
aplicando, por fim, a súmula TIT número 10, revisada para limitar os juros. Presidente, é como eu voto, e gostaria de explicar aqui qual que é o mecanismo aqui, por que eu estou excluindo o item ponto 2. Pelo que eu estou entendendo, quando a recorrente adquire mercadorias de outro estado, ela, não tendo protocolo, ela precisa antecipar o tributo para o estado de São Paulo. Isso aí, corretamente, porque ela adota uma tese um pouco estranha, porque ela revende esses produtos para os clientes dela, e os clientes dela aplicam no processo industrial. Então, ela acha que tem que aplicar o inciso 1 do artigo 264 do RICMES, que vai dizer o seguinte: quando a mercadoria se destina à integração do processo industrial, você não precisa antecipar o tributo. O problema é o seguinte: quando ela adquire para outro estado, ela nem imagina para quem vai vender. Isso daí ela estoca esses produtos e ela revende no mercado dela. Então, quando ela adquire as mercadorias sem protocolo, o artigo 426 vai dizer o seguinte: você precisa antecipar o tributo. Ela não fez isso. Ela revende essa mercadoria, destaca o ICMS na venda para os clientes dela e não tem cobrança, não tem antecipação de imposto. Pelo que eu entendo, se ela tivesse feito antecipação na escrita quando deu entrada no estabelecimento, a nota fiscal de venda para o Estado de São Paulo deveria ocorrer sem destaque do imposto, porque ela já antecipou na entrada do estabelecimento. Ela não fez isso. Ela destaca, recolhe, faz apuração. Então, o fisco, o que ele fez? Ele falou: olha, você esqueceu aqui de antecipar o imposto. Esse estado não tem protocolo com outro estado de origem, que é o Paraná, então você tem que antecipar. E aí, o que ele fez? Pegou o valor da mercadoria, descontou o ICMS, aplicou o IVA, achou a base mais o IPI, aplicou a base, sobre essa base de cálculo da substituição tributária, aplicou 18%, né? Descontou o imposto da entrada, que ele tem direito. Essa é a divergência que eu entendo que existe com relação ao 1.2. Aquele imposto ele não existe. Ele não tem que recolher 5 milhões mais 3 milhões. Né? Aqueles 3 milhões ali, na verdade, existe uma técnica de lançamento no livro de apuração. Mas, neste caso, quando eu adquiro mercadoria de outro estado, o imposto que tem que ser antecipado, que é a operação própria, mais o ICMS antecipado, ele fez isso adequadamente. O fisco, porque o contribuinte não fez nada. O fisco pega o valor da mercadoria, desconta o ICMS, soma IPI, aplica o IVA, destaca lá 18%, desconto da operação própria, e essa diferença antecipa para o Estado de São Paulo, que é a cobrança do item 1.1. Agora, com relação ao item 1.2, eu realmente não consigo entender o argumento da representação fiscal quando ele fala que é para anular o crédito. Olha, de verdade, eu não consegui entender dessa forma. Para mim, o Estado de São Paulo precisa receber uma vez só que é a antecipação tributária, que é o ICMS, débito e crédito, mais a substituição tributária. Só que elas estão somadas, elas estão todas no item 1.1. Né? Quando você compra a mercadoria, tira o ICMS, mais IPI, aplica o IVA, a base de cálculo do ST, desconta o ICMS da entrada, e essa diferença tem o ICMS próprio mais o IVA. Então, está lá, né? Antecipação tributária cheia no item 1.1. E aí, não sei por que está sendo cobrado o item ponto 2 como se fosse assim, isso daqui serve para anular o crédito, e não é, eu entendo que não é essa razão. Por quê? Porque o contribuinte não fez nenhuma operação de antecipação tributária, simplesmente ele adquiriu mercadoria e revendeu e destacou o imposto na saída. Né? Então, é por isso que eu voto nesse sentido. Espero não ter sido muito confuso, porque a tese do contribuinte é que, quando ele compra, ele está destinando a industrialização. Bom, ele não industrializa nada, esse é o ponto. E também não fez antecipação. O fisco está cobrando antecipação, mas o item 2, realmente, para mim, não é devido. Assim como eu voto, presidente. Doutor Rodolfo, quer se manifestar, doutor Rodolfo? Quero sim. À vontade. Gostaria de esclarecer o posicionamento da representação fiscal, como o doutor Walter citou. Imaginemos, melhor dizendo, uma situação hipotética em que o contribuinte recolheu, por meio de guia de recolhimento especial, o ICMS antecipadamente da substituição tributária nos termos do 426A. Tá joia? Vamos supor que ele tenha feito isso.
Só que no momento da escrituração dos livros, registro de entrada e registro de apuração, ele tivesse lançado apenas os valores a crédito do imposto. Isso destoaria por completo do que recomenda o 277 e o 281, né? Porque o que ele precisa fazer, de acordo com esses artigos, é zerar o valor da tributação, né? Então, ele lançaria ali, no crédito de imposto, no livro registro de entrada, o ICMS da operação interestadual, né? Imaginemos aí uma operação de R$10.000, seria 1.200. Lançaria no débito de imposto, outros débitos do apuração, a alíquota interna, né, pelo preço de aquisição, então vamos por R$1.800. E no crédito, outros créditos, a diferença entre a alíquota interna e interestadual sobre o valor da aquisição. Então, seria R$600, né? Pelos 6%. Naquela folha subsequente que fala, ele lançaria em outros créditos o valor restante que ele recolheu na GAR, então, imaginemos aí 50% de IVA, seriam R$900. E em outros débitos o valor restante, novamente R$900. Dessa forma, ele anularia os efeitos da operação em termos escriturais, né? Agora, imaginemos essa situação hipotética. Então, ele foi lá, recolheu, nos termos do 426A, lançou todos os valores a crédito, mas não lançou os débitos. Como é que a fiscalização resolveria essa situação? Porque os créditos, eles são devidos, foram feitos nos termos da legislação, nos termos do que recomenda o próprio 277. Só que o fisco teria que anular os efeitos dessa operação, porque ele está usufruindo de crédito, que lá no fim, na operação final, na apuração final dele do mês, vai diminuir os valores do débito de imposto. Então, o que o fisco faz aqui é lançar novamente o valor a débito de imposto para anular a operação, como recomenda a legislação, tá? Então, aqui nas folhas 1123 dos autos, é a manifestação fiscal. O fiscal atuante fala o seguinte: em relação ao artigo 277, que transcrevemos abaixo, parcialmente, o interessado se creditou e não fez o respectivo lançamento a débito do imposto, conforme se verifica nas GIAs e no RAICM juntados aos autos. Então, de fato, ele fez o creditamento dos valores de acordo com o 277, mas não efetuou os débitos. Por isso que o fisco está exigindo no item 2, novamente, essa diferença, porque teria que ter anulado, né? Na situação hipotética, acho que todos nós concordamos que se ele tivesse recolhido por guia na entrada, nos termos do 426A, e lançado só os créditos, o fisco teria que cobrar o débito. Basicamente, é o que o fisco está fazendo. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Posso falar, presidente? Presidente, só o que eu entendo é o seguinte: ele não fez lançamento do 277 porque ele não entendia, de forma errada, mas não entendia que estava sujeito à antecipação tributária. Simplesmente ele fez débito e crédito na escrita e pagou, obviamente, pela diferença do imposto. Ele desconsiderou a substituição tributária. E eu também estou desconsiderando a escrituração fiscal dele para essa finalidade, porque, assim, se ele tivesse feito o correto, embora tenha que fazer débito e crédito 277, tudo no livro de apuração. E ele, na verdade, não foi antecipado anteriormente, não foi feito nada. Simplesmente ele comprou a mercadoria com destaque do imposto, chegou aqui, ele não fez antecipação tributária e lançou. Então, ok, vamos abstrair isso daí. Quando chega no cálculo do fisco do item 1, ele está cobrando o imposto exatamente aquilo que a substituição tributária determina, que é, pega a nota fiscal de entrada, desconta o imposto, soma o IPI, né? Aplica o IVA, e aí a base vai ser a base da substituição tributária, que é a operação própria, mais... Porque se fosse operação própria destacada no documento fiscal, como é que nós teríamos? Uma operação normal. Eu vou vender para alguém no estado de São Paulo, não antecipo, eu cobro na nota fiscal. Bom, eu tenho 2 ICMS ali. Eu tenho a base de cálculo da operação própria, que é o valor da mercadoria. Eu tenho a base de cálculo do ST, que eu vou aplicar 18%, que ali está o IVA no meio. E na hora que eu apuro o imposto sobre a base do ST, eu desconto da operação própria. E aí eu destaco aqui a diferença de antecipação tributária. Somando os dois, é a mesma coisa que multiplicar 18 sobre a base de cálculo do ST.
Está perfeito. É assim que funciona. E um crédito que ele teria nas operações próprias, ele tomaria o crédito. Essa é a operação quando eu destaco nota fiscal. Nesse caso, eu entendo que é diferente. A mercadoria vem de outro estado, chega em São Paulo, ele antecipa o imposto. E a saída dele é zero, não pode destacar nada. Ah, mas eu vendi para uma empresa que vai usar no processo industrial. Aí sim aplica o artigo 264. A pessoa teria, né, que adquiriu o industrial, teria direito ao crédito. Nesse caso, se tomou o crédito destinatário, se ele pagou imposto a mais, isso aí eu não estou levando em consideração. Estou vendo o seguinte, qual é a planilha demonstrativa lá, como é que está? Valor da entrada, desconto do ICMS, mais o IPI, aplica-se o IVA, que é 85,66, algumas outras mercadorias é 35, tem outra que é mais de 100, mas o 99% é 85,66. Ele aplica 85,66 sobre essa base de cálculo, que é a aquisição, menos imposto, mais o IPI, chega numa base da substituição tributária e aplica 18%. Esse 18% sobre essa base da substituição, está todo o imposto ali. Está a operação própria e está está também ali a antecipação. Ele não separa esses dois valores. Aquele valor está ali, 100%. Aí ele pega desse valor, desconta o ICMS da operação de aquisição, que é a técnica, que é a forma de apuração da antecipação tributária. E a diferença é o imposto que está cobrando de 5 milhões. Só que o item ponto 2, você vai falar assim, de onde que vem esse item ponto 2, o item 1.2? É a coluna das aquisições das mercadorias e o crédito do imposto, todinho. Ele fala que ele está anulando um crédito da escrituração fiscal, mas não tem crédito da escrituração fiscal porque ele não fez antecipação com base no 277. Ele tomou o crédito no livro de apuração, como crédito do imposto, destacou o débito como se fosse uma operação própria na saída, sem antecipação tributária, e a diferença deve ter recolhido ou não, isso não faz parte do auto de infração. Então, quando eu volto para a antecipação tributária, se ele tivesse que recolher para o fisco, qual é o valor que ele recolheria para o fisco? 5 milhões e 800. E não 5 milhões mais 3 milhões. Esses 3 milhões é um crédito que existe, ele tem que anular, se fosse na operação de demonstração no livro de apuração. Ele não fez isso. Então, para mim, na minha opinião, aí, se alguém gostaria de pedir vista para poder analisar melhor esses cálculos, a questão é o seguinte, não existe antecipação por ele dá outro tratamento tributário, o fisco falou o seguinte, não, você tem que antecipar o imposto, e fez isso. O item 1.1 está lá. Quando ele calcula antecipação tributária, está o tributo cheio. Operação própria mais ST. Por isso que dão 5 milhões de reais. Eu concordaria com o doutor Rodolfo se ele fizesse o seguinte, falou, é que ele apurou o 277, tomou o crédito, esqueceu de antecipar o imposto para o Estado. Não foi isso que ele fez. Ele não entende que se aplica antecipação tributária. Então, ele fez débito e crédito normal e pagou alguma coisa para o Estado de São Paulo, provavelmente. Quando o fisco vem buscar antecipação tributária, está correto. Ele teria que buscar antecipação tributária. Ah, mas teria que fazer a compensação. Não é objeto de compensação, né? Nós não podemos fazer essa compensação, acho que nem o fiscal poderia também fazer. Ele simplesmente apurou antecipação tributária. Operação própria e mais ST. É só pegar o demonstrativo, tá lá. Entrada, depois, a base de cálculo da substituição tributária. Só isso. A base da substituição tributária, ali tem o valor próprio, né, da operação própria e a operação antecipada. E ele apura corretamente 5 milhões de reais. Eu até fiz os cálculos lá. Só que quando chega nos 3 milhões, eu falo, não, aqui não tem fundamento. O que o contribuinte alega? Está cobrando 2 vezes. Ele fala isso, mas não é isso. Não está cobrando 2 vezes. Eu entendo que aquele item 1.2 ele não existe porque ele não adotou a técnica da antecipação tributária. O fisco está calculando agora, né? É muita informação, eu sei que fica meio confuso para explicar uma regra, né, complexa, mas foi o meu entendimento, presidente. Ok, doutor Walter, obrigado pela explicação. Assim, como a matéria é complexa, eu vou pedir vistas para dar uma olhada e assim, se o doutor Rodolfo também quiser levar em vista para se manifestar, porque eu também não sei se minhas conclusões vão caminhar de acordo com o entendimento da DRF, né? Até porque, às vezes, não são raras as vezes que a gente tem um auto de infração desmembrado, né?
e que se conta que o fiscal ele vai lá e coloca num item a operação própria e no outro item o ST, né? Nesse caso aqui, eu estou abrindo o demonstrativo 1, né? E ele já fala demonstrativo 1, ICMS próprio e ICMS ST. Então, eu queria dar uma olhada melhor nisso aqui, porque me parece que ele não desmembrou as acusações, tá? Ele cobrou tanto o ICMS próprio, que seria esse valor aí do... E ele também não descontou, né? O ICMS do ICMS da operação própria que o contribuinte fala que recolheu. Pelo que o Dr. Walter falou, ele utilizou a técnica do registro como se fosse uma operação normal. Ou seja, ele deu saída tributada na mercadoria, né? Ele fez o crédito na entrada e fez o débito na saída, né? Então, assim, por isso que eu queria levar em vista para dar uma olhada, né, nesse ponto. Por isso que não são raras as vezes que, principalmente quando a gente tem inidôneo, né? Aquisição de operação inidônea e que a mercadoria está sujeita a ST na entrada. Então, a gente vai lá e tem desmembrado o ICMS da operação própria, que seria o ICMS da entrada, e o ICMS ST, né? E aqui, no caso, aqui tem uma particularidade. Ele alega que recolheu na saída, né? Então, nesses casos, assim, a gente olha a planilha e vê que está descontado esse valor do ICMS recolhido. Alguns falam que esse ICMS que foi indevidamente destacado caberia restituição, né? Pois é. Mas, assim, o complicado nesse caso, que eu também não sei se caberia restituição, porque quando você tem a nota fiscal de destaque, né, se a operação, como é o caso, está sujeita ao ICMS ST, então você tem o destaque do ICMS operação própria e do ICMS ST em campo separado. Ou seja, você tem o ICMS, você tem destaque dois ICMS, o ICMS da operação própria e o ICMS ST. Então, até que você tem a base de cálculo da operação e a base de cálculo do ICMS ST, né? Por isso que eu queria dar uma olhadinha melhor dos demonstrativos produzidos pelo fisco e das acusações aqui. Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Silvio, em tese, se ele tivesse efetuado o débito na saída das mercadorias, caberia, inclusive, mais uma autuação em relação a isso, porque a saída, como o imposto já deveria ter sido recolhido por substituição tributária, a saída não seria mais sujeita à tributação. Então, quando ele tributa a saída, ele está efetuando um destaque indevido do imposto, possibilitando um crédito pelo adquirente, o que é uma outra infração do regulamento. Então, assim... Não, mas aí é o adquirente que vai tomar o crédito indevido, né? E tem uma autuação por destaque indevido do imposto também, quando a operação não é sujeita ou já teve o imposto recolhido, como é o caso dessa, né? Então eu queria dar uma olhada para ver se o imposto também, o ICMS, nesse caso, se a legislação prevê a substituição na entrada ou na saída, né? Na entrada. Na entrada, né? Então, aí eu dou uma olhada, porque fala por guia de recolhimento especial, normalmente é na entrada, né? Isso, perfeito. Então, a gente vai lá e aí eu dou uma olhada, né, nisso daí, né? E por isso que também fala 277, que ele faz o débito e o crédito, né? Mas aí eu dou uma olhada com mais vagar nisso daí. Doutor Rodolfo também vai querer... Presidente, só para colaborar um pouquinho, presidente, no seu raciocínio, a saída, o contribuinte que adquiriu a mercadoria da recorrente, na verdade, é meio estranho, né? Porque, assim, ele adquire a mercadoria com destaque do imposto, a mercadoria para revenda, deveria ter antecipação tributária, mas ele não sabe, né? Ele, como de boa fé, ele aproveita o imposto, né? Está destacado. E, na verdade, nós teríamos... Na verdade, ele também não sabe que a mercadoria veio de outro estado. Isso, então, exatamente. Na verdade, ele talvez não possa nem ser penalizado por isso, né?
Exatamente, porque ele teria um imposto talvez até um pouquinho a mais, porque se tivesse antecipado a tributação, ele teria o crédito lá sobre aquele valor que está destacado em branco, total. Né? Na verdade, às vezes... Por quê? Porque quem sabe que a mercadoria veio de outro estado, só foi a primeira aquisição. Isso. A segunda aquisição, não. Depende do CFOP, ele colocou lá a mercadoria adquirida dentro do estado de São Paulo. Revenda de mercadoria adquirida, você não sabe, né? Não tem então, como. Por isso que, às vezes, o destinatário, ele olha a mercadoria, ele não sabe qual que é a origem, se é operação interestadual ou não. E só para finalizar mesmo, nós estaríamos falando de 3 impostos sendo cobrados sobre a mesma saída, né? Ele já provavelmente já destacou erradamente, mas ele destacou e deve ter recolhido. E aí o fisco está cobrando no item 1.1 o ICMS próprio novamente, que está correto, né? O próprio mais antecipação tributária, e depois um outro ICMS para anular alguma operação que, a meu ver, não existiria, tá? Então, só para finalizar. Obrigado. Joia, doutor Walter. É por isso que eu estou levando, mas como eu disse para o doutor Rodolfo, não quer dizer que eu vá contrapor o seu voto, né? Talvez eu vou lá e até concorde com ele, né? Por causa dos debates. Só vou aguardar o registro e eu já peço vista dos autos. Doutor Rodolfo, se quiser levar também, fica à vontade. Tá, doutor Silvio, eu já tenho uma manifestação praticamente pronta, eu acho que eu prefiro aguardar o... Não, então pode inserir ela já, doutor Rodolfo. Aí eu dou uma olhada também em conjunto da manifestação fiscal também, fazendo um favor. Dá um ajuste aqui. É o seguinte, doutor Silvio, eu vou solicitar aqui, então, porque aí eu faço com um pouquinho mais de calma aqui, que eu queria acrescentar mais algumas coisas. Vistas? Isso, porque aí eu acrescento mais umas observações. Okay. Deixa eu só salvar aqui o que eu estava editando. E eu vou solicitar vistas aqui. Vou gravar. Deixa eu ver se está certo. Pronto. Que aí eu não atraso a sessão. Tá, joia. Obrigado, doutor Rodolfo. Então, encerra esse julgamento aqui, do AM 423.254, da Delite, o relator é o doutor Walter. Ele conhecia e dava parcial provimento para excluir algumas notas fiscais do item 1, cancelar o item 2 e aplicar a taxa Selic, tá? O processo saiu em vista para mim e para o doutor Rodolfo, da DRF, e passamos ao julgamento do AM 441.660, Latasa Reciclagem SA. Processo de minha relatoria, o voto também já estava disponível, eu vou passar a leitura dele a partir do item, ultrapassando o relatório, a partir do item 7 do voto propriamente dito. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de São Paulo. O AM contém acusação de crédito indevido. Informa o relato infracional que, abre aspas, suposto emitente Alugotas, reciclagem de metais Eireli, teve sua inscrição estadual cassada por ato do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, conforme ordem de serviço número tal, que resolve cassar a inscrição estadual da empresa em virtude da utilização da inscrição estadual com dolo, fraude ou simulação e pela comprovação de falsidade das informações cadastrais fornecidas para a sua obtenção, tendo o mesmo ato declarado que abre aspas, são considerados inidôneos, fazendo prova apenas em favor do fisco, os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte cuja inscrição estadual tenha sido cassada. Então, é um contribuinte
Então, acusação de crédito devido, as notas fiscais foram emitidas pela Alugotas, estabelecimento localizado no espírito localizado no estado do Espírito Santo. Item 9. Inicialmente, afasta as preliminares. A decisão recorrida não padece nulidade e não existe carência na análise das provas. Ainda o julgador aponta corretamente que as provas foram apresentadas de forma desorganizada. Vejamos, transcrevo parte do voto, em que o julgador aponta que a prova foi apresentada de forma desorganizada. Diz o julgador: como análise inicial, a autuada apresenta uma gama enorme de tais documentos, sem haver entre eles qualquer correlação, conciliação ou vinculação com as notas fiscais consideradas inidôneas. Trabalho esse que, obviamente, não pode ser realizado por este órgão julgador ou pela própria fiscalização, porque não são contadores ou funcionários da empresa autuada. Como exemplo, cito o pedido de compra juntados às folhas 2.889/2.900, que foram elaborados de forma unilateral e não apresentam qualquer correlação ou conciliação com os documentos apontados pelo fisco da exordial, que demonstra sua fraca força probante. Fecha aspas. Continuo no meu voto. De fato, como veremos à frente, na análise do mérito, as provas foram apresentadas, como mencionado pelo julgador, sem, abre aspas, qualquer correlação, conciliação ou vinculação com as notas fiscais consideradas inidôneas, fecha as aspas. A autuada alega nulidade da decisão na análise das provas, mas não demonstra que a prova foi apresentada de forma organizada e que o julgador está incorreto ao afirmar o contrário. Nesse sentido, não se pode acolher a tese de nulidade do julgamento de primeira instância. Também afasta o preliminar de cerceamento de defesa. A alegação trazida em sede recursal... Só um minutinho. A alegação trazida em sede recursal de que o fisco, abre aspas, deixou de esclarecer ou apresentar prova que, segundo ele, dariam base à acusação lançada, deixando a empresa na difícil tarefa de entender o porquê da acusação fiscal, descrita no relato da infração, fecha aspas. O relato infracional informa as razões pelas quais o crédito foi indevido, bem como aponta os documentos que foram juntados aos autos, que demonstram que a suposta remetente das mercadorias encontrava-se em situação irregular. Por fim, a alegada ausência de motivação da lavratura do AIM também não pode ser acolhida. O AIM aponta a situação fática e as provas que dão suporte à acusação de crédito indevido. Nesse sentido, não há como convalidar o lançamento do crédito da escrita fiscal, pois a emitente não se encontra em situação regular. Destaque as pastas preliminares e passo ao mérito. No mérito, a tese de que não pode ser penalizada, tendo em vista que caberia ao fisco do Estado do Espírito Santo prévia análise do estabelecimento antes de conceder a inscrição estadual, não prospera. O Sintegra do Espírito Santo informa de forma clara e objetiva que, abre aspas, os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estão sujeitos à posterior confirmação pelo fisco, fecha aspas. Ou seja, o fisco informa expressamente que as informações constantes no Sintegra têm como base informações prestadas pelo contribuinte, são informações que derivam, não informações que derivam de prévia análise do fisco. Ainda em relação à retroatividade da declaração de idoneidade, compete esclarecer que a declaração de idoneidade posterior às operações comerciais não macula o trabalho fiscal, pois a declaração de inidoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo retroagem desde o seu surgimento, independente da publicação do instrumento que declara a inidoneidade. Transcrevo decisão da Câmara Superior no mesmo sentido e continuo no meu voto. A alegação de violação ao princípio da não cumulatividade não macula o trabalho fiscal, pois os documentos que suportam o lançamento do crédito foram emitidos de forma irregular, de tal sorte não há imposto recolhido na etapa anterior. Com relação ao boa-fé, registro que tanto a defesa quanto o recurso ordinário não foram instruídos com prova que demonstre as operações mercantis. As provas das operações foram entregues ao fisco e estão juntadas aos autos. A decisão de primeira instância, analisar as provas, aponta que as mesmas não demonstram a regularidade das operações. Vejamos, transcrevo os parágrafos 25 a 32, da primeira instância, que analisa as provas, e continuo no meu voto. Ressalto que o apelo recursal não
contém planilha que concilia a prova com respectivas operações. Atente-se que a apresentação da prova de forma organizada é ônus da parte que a apresenta. Nesse sentido, foi decidido no processo DRT 270 de 99, de relatoria do ilustre juiz doutor Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Vejamos, transcrevo parte do voto, que diz o seguinte: a contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos fiscais arrasta para si o ônus de identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder a uma acurada análise de natureza técnica do conjunto desses dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os resultados e conclusões aos trazidos pela fiscalização. O julgador não é patrono da contribuinte, nem seu assistente técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar nos autos, dentre mais de uma centena de documentos, os dados que poderiam, em tese, ser favoráveis a ela. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Ao analisar as provas, concluo que as razões decididas do julgador de primeira instância em relação às provas está correta. Não há demonstração de pagamento de todas as operações. E mais, considerando a inexistência de planilha conciliatória, não há como relacionar pagamentos com as respectivas operações. Ainda não há como comprovar que a totalidade dos desembolsos financeiros apresentados foram efetivamente destinados à emitente dos documentos fiscais. Assim, pela análise das provas, não há como concluir que o autuado é adquirente da boa-fé. A exclusão da penalidade com fundamento do 527-A não pode ser concedido, pois o lançamento do crédito devido implica em falta de recolhimento do imposto. Assim, a pretensão é vendada expressamente pelo caput do artigo 527-A do RICNES. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento fiscal a aplicabilidade de multa vigente e válida, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457. Também, por força do artigo 28 da Lei 13457, afasta os argumentos relativos à atualização da base de cálculo da multa, pois os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IEM constam de normas vigentes e válidas. Adicionalmente, registro a súmula 13/2018, que trata da matéria, e, por fim, acolho o argumento da impossibilidade da cobrança de juros acima da taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10/2017, que trata da matéria. Transcrevo a súmula e finalizo no meu voto. Antes exposto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para manter integralmente a exigência do item 1 e limitar os juros, a taxa de juros dos termos da súmula 10 de 2017, que foi revisada. Vou fazer o registro do voto e já abro para discussão. O voto, ele, com relação à boa-fé, que é a tese defendida, o voto, ele, tanto a defesa quanto o recurso ordinário, não trouxe os documentos que comprovassem as operações. Os documentos foram apresentados pelo fisco, ao fisco e juntados pelo fisco. São diversos documentos, a contribuinte não trouxe nenhuma, como é que se diz, nenhuma planilha conciliatória. Você não consegue vincular os comprovantes de pagamento às operações, e também os pagamentos, eles não demonstram que a suposta emitente dos documentos fiscais, muitos deles também não demonstram que foram direcionados à contribuinte considerada inidônea, razão pela qual eu mantive a acusação. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar ao julgamento.
Encerrado o julgamento de Latasa, o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, com o encerramento desse julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um bom dia.